Olá, meu nome é Edmara Costa. Hoje vou falar sobre a parábola O Mordomo, Lucas 16:1. Vale ressaltar, como sempre, que as parábolas elas não são só historinhas, tá? Dentro dessas histórias, vamos dizer assim, tem códigos do reino. E aí eu estou aqui para tentar decodificar alguns deles, tudo bem? Para a gente ver de uma outra forma, não como uma historinha, mas como vários códigos que foram deixados por Jesus através dessas linhas, ok? Versículo 1. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Então, o homem rico aqui é como se fosse Jesus, né, representado. O mordomo. Mordomo, ele não é, diferente do que muita gente acha, aquele que serve, é como se fosse mandado para servir de qualquer, como se fosse uma imposição e tudo mais, e que não aproveitasse daquilo. Tá? O mordomo ele não é escravo, ele não é chofer, não é nada disso. Ele é o administrador, ok? Ele é administrador da riqueza. Ele governa sobre algo, como se fosse dele, tá? E aí esse mordomo, ele foi acusado, né? Ele foi acusado por dissipar os seus bens. O que significa isso? Ele faz desaparecer. Eu vou estar olhando um pouquinho aqui para baixo, que eu tenho algumas anotações, tá? Para não esquecer, até porque essa parábola ela é grande. Fazer desaparecer. Ele é acusado de espalhar essa riqueza e sem receber nada em troca, desfazer dessa riqueza, esbanjar, gastar, né, de modo assim insano, vamos dizer assim. E assim, e não trazer uma negociação daquilo que foi de alguma forma trocado. Porque riqueza não é só a questão de monetária, vamos dizer assim. A riqueza pode ser, eu tenho um plantio e aí esse mordomo, ele vai ter tudo de bom, vamos lá, trabalhando comigo, sendo que assim, o trabalho dele é estar vendendo de repente essas minhas riquezas, que é o meu plantio, e receber por isso, de forma justa, ok? Então, e aí ele é acusado disso. Aí o homem vai lá e fala isso com ele. E ele, chamando, disse-lhe: que é isso? Que é isto que ouço de ti? Dá conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais o meu mordomo. Bom, se estão falando alguma coisa dele, ele está traindo a confiança, ele não dá mais conta de ser o mordomo, né? Um cargo de confiança, né? E aí o que aconteceu? O homem que falou isso, ele não checou. Ele não checou se isso era verdadeiro ou não. Ele percebeu se as pessoas estão falando, pode ser algum fundo de verdade, e ele disse pro mordomo, então, me fala aí, o que está acontecendo? Eu confio tanto em você que você então me fala, para ver se é alguma coisa que dá pra gente resolver, né? E aí pediu para que ele fosse dar conta da mordomia. Vamos lá, eu achei bem interessante isso. O que é mordomia? Eu procurei aqui no dicionário. É o conjunto de vantagens. Então, o conjunto de vantagens que o empregador, vamos dizer, dá para os seus empregados, como seguros, alimentação, alguma condição né, oferecida pelo empregador, regalias, veja bem, conforto. E isso tudo, essa regalia, esse conforto, o mordomo ele pode desfrutar, ou seja, ele pode gastar de qualquer forma que ele quiser, fazer as despesas sem despender. O que é isso? Sem ter despesa. Despesa no sentido de não ter gasto, não ter nenhum esforço para que ele possa usufruir dessa riqueza também. Então ele tem mordomia. O mordomo ele tem mordomia. Ele tem coisas dadas por quem está contratando ele. Olha só, então ele pode usufruir da riqueza. E deve. Deve, porque se ele for contratado para isso, ele pode usufruir que ele faça isso. Se ele não faz isso, vai contratar outro mordomo. Vai transferir a energia desse para outro que está sendo, que vai utilizar de uma forma mais adequada, tá? E aí o que acontece? Esse mordomo, ele foi desleixado. Ele não fez o que ele tinha que fazer. E aí o mordomo diz, aqui diz consigo,
Que farei, pois, eu disse para ele mesmo, né? Então, que eu vou fazer, pois que o meu senhor me tira a mordomia? O que vai acontecer se eu paro com toda essa minha regalia? Eu tinha de tudo. Eu não cumpri com o que tinha que cumprir. Cavar, não posso. De mendigar, tenho vergonha. E aí, o que acontece aqui? O mordomo, ele fica pensando, né? O que eu posso fazer? E aí, quando a gente tá numa condição complicada, né? Uma condição bem complicada, a gente acaba pensando em alguma coisa para saindo dessa condição. E aí a gente consegue automaticamente pensar em alguma coisa para fazer valer aquilo, para pagar aquilo que se deve, porque vai ser cobrado. Eu dou a mordomia, mas eu vou cobrar, né? E ele sabe disso. O trabalho dele era esse. E aí a gente tem que pensar, nós somos mordomos, que nós podemos e devemos governar, administrar os recursos do reino, que automaticamente vão se fazer valer e existir aqui na Terra, tá? Então, podemos usufruir de tudo isso, né? A mordomia, ela vem nas nossas mãos, como veio nesse mordomo. E aí, o que a gente está fazendo? A gente está usufruindo do que a gente pode e dando conta e desfrutando porque a gente está plantando e está tendo mais riqueza. Porque, de alguma forma, parte não é nosso, né? Parte é do Senhor, do Criador de tudo que é. Se ele faz parte da gente, a gente tem, né, que dar essa parte por direito. E aí, quando a gente sabe fazer isso, a gente explode em tudo. Abundância, prosperidade, tá? E o mordomo diz... Tá, então ele não vai fazer isso porque ele tem vergonha. E aí ele diz, eu sei o que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, ou seja, retirado, né, todo essa... Desapossado é retirado. Toda essa mordomia dele, me recebam nas suas casas. O que ele quer aqui? Que as pessoas, quando ele não tiver mais essa regalia, que pelo menos ele seja digno pela pessoa que ele é, pela essência que ele é, que as pessoas recebam ele nas casas. E mais do que as pessoas, que Jesus receba ele na casa. Como quem diz assim, eu preciso pelo menos da sua salvação. Me receba. Eu errei, mas eu gosto de você. Eu sou íntimo do Senhor. Eu sou de confiança, sim, eu sou amigo, mas eu deslizei. Então ele pensa primeiro nisso. Eu quero que me recebam nas casas, ainda que eu não tenha mais tanta regalia. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu senhor? Olha, quando ele faz essa pergunta, quanto deves, ele não soube administrar. Ele não sabia nem quanto o rapazinho aí estava devendo. Ele não conseguiu gerir, governar, administrar isso, tá? Dirigir algo próprio ou de outra pessoa, conferir, ministrar, conduzir, chefiar, comandar, encabeçar. Ele não conseguiu fazer isso desde o princípio. Ele provavelmente vendeu algumas coisas, cobrou por aquilo, só que cobrou no sentido de ele te dou o preço, mas não pegou o valor. Não fez a energia de troca. Deu alguma coisa e pegou o dinheiro, que é a energia de troca que nós temos, né? E aí, quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu, 100 medidas de azeite. E disse-lhe, toma a tua obrigação e, assentando-te, já escreve 50. Por quê? O que ele fez? Bom, o valor da obrigação eram 100 medidas. E você me disse direitinho que eram 100 medidas, estou confiando em você, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos negociar aqui. Você não me dá 100 não, você me dá aí 50. Tô vendo tua condição, que não sei o que. Se você me der 50 agora, tua dívida tá paga. Aí,
assentando-te. É isso, eu tô falando pra você que tá pago, que tá tudo bem. E eu tô dizendo que que vamos lá. Eu tô assumindo isso aí. Você não vai me dar tudo da quantidade que foi vendido, mas tudo bem. Pode me dar esse valor aí. Quem não vai querer ter uma dívida grande e pagar metade? Então, assim, ele começou a movimentar as pessoas para que pagassem a ele menos do que deviam. Mas que, na verdade, talvez ele tenha retirado os lucros que talvez fosse até dele, para que ele conseguisse o montante real e fazer jus àquilo que ele foi convocado em fazer. Trazer essa energia de troca em valores pelas mercadorias que foram vendidas, tá? Aí, aqui, ó, o bom mordomo, o que ele deve fazer? Administrar, usufruir e canalizar. O que é usufruir? É estar de posse daquilo que foi conferido a ele, desfrutando, colhendo os frutos, utilizando de uma forma prazerosa, aproveitando aquilo. Ele deixou de fazer isso. E deixou de fazer também uma coisa, canalizar. Então, bom mordomo ele tem que fazer essas três coisas. O que é canalizar? É avançar com isso através, vamos pensar em canos, de canos mesmo. Fazer um caminho onde consiga pegar daqui, colocar ali da melhor forma possível, sem mexer muito e com todos esses ganhos, tá? Ele precisa construir canais para que tudo isso chegue sem danos e conduzir essa energia, tá? Dirigir essa energia para onde tem que estar. E aí, como é que a gente canaliza energias? A gente sente, essa canalização vem do coração, e aí a gente fala, e a gente edifica. O que é edificar? Né? Edificar é elevar, fazer um edifício. Um edifício, sim, onde a gente coloque tudo aquilo que seja protegido e que a gente construa. Edificar seria construir, fazer construção, obras arquitetônicas, esclarecer, informar com virtude. Então ele precisava estar fazendo isso tudo. E se tivesse com dificuldade, por que não chegar ao Senhor e falar: estou com dificuldade, eu não estou conseguindo fazer as cobranças devidas, eu não estou conseguindo dessa forma. Será que dá para dar um desconto para eles? Eles também estão não estão conseguindo pagar de forma adequada e tal. É necessário fazer isso, né? Mas ele não fez, ele foi deixando para lá. E vamos lá. Disse depois ao outro, ele continuou: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação. Né? Ele pegou e falou: toma o que é teu, você tem obrigação de pagar. E escreve 80. Então, o que ele fez? Também diminuiu aqui a dívida dele, falou: me dá aí 80 que tá tudo certo. Aí ele foi fazendo isso. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo. Ou seja, ele conseguiu levar o que ele tinha que levar e pagar o que estava sendo cobrado, tá? Mesmo sendo injusto com as obrigações que ele devia, né? Por haver procedido prudentemente, ele agiu de uma forma correta, ele foi prudente, ele foi diligente, ele conseguiu verdadeiramente trazer o que ele tinha que trazer. E detalhe, em um dia, o que as pessoas estavam devendo e ele estava procrastinando e tudo mais, ele conseguiu fazer isso em um dia. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes. Ele está falando aqui, o que é filhos desse mundo? As pessoas que aqui na sua geração, que nessa geração que a gente está, muitas vezes parecem imprudentes, né? Parecem que não estão nem aí para nada e tal, mas muitos agem conforme as suas essências, entendeu? E fazem como esse mordomo. Ele agiu: eu vou ficar com vergonha disso, eu não sou capaz de fazer aquilo, mas eu vou honrar. Então ele foi pelo coração, ele foi buscando. Em um dia ele conseguiu fazer o que ele tinha que fazer em tanto tempo.
E aí aqui, do que os filhos da luz. O que são os filhos da luz? Muitas vezes, há muitos religiosos que estão ali, né, pregando isso, aquilo, em templos, em igrejas e tudo mais, e na verdade não atinge o coração de outras pessoas, não conseguem negociar a tal forma que, tudo bem, eu entendi, eu tenho dívida mesmo, então peraí, eu vou pagar. De fazer com que as outras pessoas também consigam, de montinho em montinho, fazer o montante para que se entregue o que é devido a quem ofereceu aquele objeto, aquela comida, enfim, a quem ofereceu as compras, né? Porque se não fosse assim, para pensar. Vamos falar a comida, o arroz e feijão que tem, né, pra gente comer, vamos lá, todos os dias. Alguém teve que plantar, alguém teve que colher, alguém teve que ensacar, alguém teve que vender, e alguém isso e aquilo, até chegar à sua mesa. Alguém teve que preparar, né? Então, se a gente for parar para pensar dessa forma, precisamos pagar por trabalhos, certo? E vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Granjear aqui significa o seguinte: obter por meio de diligência, de trabalho. Ou seja, aqui ó, ele obteve da forma que devia mesmo, né? Trazer para si, granjear também é isso, cultivar, conquistar, atrair, trazer pelo seu modo, olha aqui, pelo seu modo de ser, pelo seu caráter, pela sua sociabilidade, e eu diria pela sua essência, pela sua energia, ele conseguiu trazer ali. E eu vos digo, granjeai amigos, quer dizer, traga, né, com as riquezas da injustiça, mesmo que tenha sido dessa forma e talvez eles não tenham pago o que deviam pagar, ou então de repente ele cobrou a mais e na hora que ele foi cobrar, ele cobrou o preço justo. Bom, ele trouxe. Mesmo que tenha sido de uma forma ou de outra, ele conseguiu. Para que quando vamos lá. Para que quando estas vos faltarem, ou seja, a mordomia, as regalias, vos recebam eles. Então, que esses que ele cobrou o recebam tranquilamente, porque ele não foi cobrar assim, ó, tu tá me devendo tanto, tem 100, me dá, é agora que eu não sei o que, e na violência, não. Ele conseguiu os valores e na camaradagem, conversando, administrando de uma forma correta naquele momento. Vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Então, só um minutinho que eu já vou falar para vocês o que é isso. Bom, vamos lá. Tabernáculos são lugares e eternos, né? Assim, são lugares que são sempre guardados, já tem isso já, né? Eternos mesmo. São sempre guardados os tesouros, os objetos sagrados, imagens, qualquer coisa que seja sagrado, né? Então, assim, aqui fala inclusive da questão do reino dos céus. Por quê? Porque ele conseguiu fazer isso com quem estava devendo e ele conseguiu dar conta, inclusive, com quem o contratou. Então, o que ele queria que era, pelo menos, ir até, frequentar, vamos dizer, a casa dessas pessoas, ele conseguiu. Olha que legal isso aqui. Então ele conseguiu acessar, inclusive, as riquezas, mesmo que não possa agora usufruir de tanto do que já era confiado a ele. Aí, olha aqui. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Então ele mostrou fidelidade. Olha que interessante. Mesmo, sabe, não sendo 100%
cumprindo com o que ele sabia que ele tinha que cumprir como dever, ele foi fiel. Ele foi fiel, inclusive, nisso. Desesperado, precisando fazer aquilo ali, ele foi fiel. Ele podia ter feito um monte de coisa, feito empréstimo de repente, com outras pessoas, para pagar o que devia. Não, ele fez da forma que ele tinha que fazer. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Então é aquele negócio, se você é injusto também, mesmo que seja pouquinho, não existe isso. Vai ser injusto também no muito, de alguma forma vai. Porque a gente vê muito nisso aí, né? Na vida a gente vê bastante essa situação. E isso é complicado, porque acontece isso diariamente, né? A gente percebe a fidelidade das pessoas, muitas vezes. Tem vezes que a gente também percebe injustiça com, às vezes, uma pessoa para uma pessoa, quanto para tantas, né? Enfim. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Então, assim, se ele não for fiel em nenhum momento, vai chegar numa hora que ninguém vai confiar nada para ele. E todo mundo vendo que ele agiu dessa forma, ele sendo fiel e tudo mais, ele provavelmente vai encontrar um outro emprego, algum a fazer, que também lhe confira, mesmo que seja menos, aquilo que ele faz, né? Com fidelidade, com a essência dele. E se no alheio não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? Alheio tá dizendo que é se no alheio, se em outra nação, ou se ele afastado, sendo naquele momento alienado, né, louco, abstraído do que ele precisava fazer, se ele não fosse fiel, quem vai dar o que verdadeiramente é dele? E aí, aqui Jesus reconhece que mesmo ele sendo assim, ele correu atrás e conseguiu ter uma parte dele, que seria pelo menos continuar nas mediações, né? Da casa, tanto do empregador, vamos dizer assim, quanto daqueles que ele foi cobrar. Nenhum servo pode servir dois senhores, ou seja, ser injusto e justo ao mesmo tempo. Não tem como isso. Porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Então aqui a gente já entende bastante, né? Não tem como dizer que é bom e fazer coisas ruins. Né? Não tem como falar uma coisa e ter ações diferentes. Então, diz muito isso, sabe? Você não tem como agradar, inclusive, a quem tá querendo pegar de você, te roubar. Você não tem como agradar essas pessoas e ser justo, né? É sempre uma dualidade aí. Não tem como você servir o bem e o mal. Você precisa seguir o seu coração e sempre no caminho do bem, para que, de alguma forma, você tenha algum tipo de recompensa, ainda que você não esteja fazendo de uma forma correta. Porque Deus sabe do coração de todo mundo. Aí tá dizendo aqui, e os fariseus, que eram avarentos. O que é uma pessoa avarenta? É uma pessoa obcecada por adquirir ou acumular riquezas, dinheiro, e não são generosos, tá? Então, o que acontece? Os fariseus, que eram dessa forma, avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Então, assim, ele quis agradar o Senhor, e as pessoas que queriam posses e tudo mais, dinheiro, ficavam zombando dele. Ele não agradou a um,
e foi chacota do outro. Foi engravidar um e foi chacota do outro. Tá vendo como não dá para servir? E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós, mesmo diante dos homens. Então, assim, nós somos aquilo que a gente está se justificando que somos diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações. Porque o que entre os homens é elevado, muitas vezes os homens acham que os prazeres da carne, que roubar é algo, né, incrível, porque você está tirando de outras pessoas e tá tudo bem, ser infiel, desleal. Então, assim, para muitos, né, Deus conhece o coração, porque o que entre os homens é elevado, é exaltado, perante Deus é abominação. Deus não permite, não aceita isso. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar neles. Bom, a gente pode ver de duas formas aqui. Pode empregar força e não entrar, porque o coração está sujo. E pode ser que empreguem forças, como o mordomo fez, de se virar para conseguir entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. E é lei. E é lei. Não tem como fazer coisas ruins, exaltar isso e entrar no reino dos céus, né? Então, só aqui para concluir, na última hora, o mordomo recolheu as obrigações, negociou, abriu mão de várias coisas, entendeu que era o certo a fazer e trouxe o que devia. Ele foi um filho do reino. Ele perdoou todas as dívidas daquelas outras pessoas. Olha, quitou, trouxe quitado tudo. Então, assim, também chegou a largar, né? Largar, que eu quero dizer, assim, tinha uma ligação de dívida. Ele conseguiu desfazer, vamos dizer, toda essa ligação energética de dívida. Olha o que ele fez. Quitando. E isso foi em um dia só. A alma generosa, ela perdoa. E o Senhor sempre está disposto a dar várias chances até o momento final, né? O momento final aí já era. Mas até então, ele dá chances, inclusive, de se redimir. O mordomo, ele perde o cargo, porque já é, né, tipo, era um cargo de confiança, não dá para ficar errando. Mas ele não perde acesso, o acesso de estar ali, do lado. E de ser bem-vindo. Então, se você não cuida do que está administrando dos outros, você vai dar conta de cuidar do que é seu? E se você não faz o que deve fazer com o que lhe foi confiado, você vai receber a sua parte? Lembra do seguinte: vão falar mal de você, mas o Senhor sabe do seu coração. Então podem falar o que for. Um exemplo: eu tô fazendo esses vídeos e vira e mexe, eu erro em alguma coisa, mas é dessa forma que eu tô conseguindo fazer. Eu não tenho muito conhecimento também dessa questão de eletrônicos, né? Vão falar mal de mim? Vão. E eu não tô nem aí. Cada um que cuide da sua vida. E é por aí. Se eu cuido da minha e eu dou satisfações ao Criador de tudo que é, porque eu sou essência da matriz divina, eu não tô nem aí. Se você fala que tá bom, que não tá, vai cuidar da sua vida. Eu vou cuidar da minha vida. E é assim que tá sendo, e é assim que é, e é assim que deve ser. Porque no final,
as contas a serem prestadas e que tem realmente valor de troca energética e de riqueza do reino, é justamente com Deus, com o Criador maior. Não é com coleguinha, não é com família, apesar da família ser a base. Eu tô falando de parentes e tudo mais. Família a gente precisa realmente cuidar, tá? Pra ter alicerce. Mas também não é com ninguém que tá próximo, é com você mesmo. Por quê? Porque o processo é individual. E sinceramente não tem problema se o outro fala. O importante é carregar a riqueza do reino dentro de você. Então isso aqui, esse vídeo, por exemplo, é um legado, vai ficar. Veja, quem quiser ver, entenda o código, quem quiser entender. Eu estou fazendo a minha parte. Estou transbordando aquilo que da minha essência vem para falar sobre a essência da palavra. Não sou conhecedora da Bíblia, como eu já falei logo no primeiro vídeo, mas eu sinto que se isso está transformando a minha vida, pode transformar a vida de outras pessoas também. E o que eu quero é acessar esse reino. E se é necessário fazer dessa forma inusitada, diferente, esquisita, eu vou fazer. Porque o que vale é o que está dentro da palavra. O que vale não sou eu, por exemplo, aqui, da forma que eu tô. O que está aqui aparecendo. O que vale é a minha essência se comunicando com a sua essência. E a conclusão disso. E o desfecho disso. Então, vamos lá. Vamos para a próxima. E tá sendo árduo muitas vezes, mas eu sei que é essencial. Eu sei que é necessário fazer. E eu sei que tem muita gente que precisa de uma palavra. Então eu tô aqui. Tá? Bom, é isso. Deixe seus comentários. Curta. Compartilha. Segue. Ativa o sininho. Faz tudo que puder como ação. Porque quando a gente faz essas ações, o algoritmo ele consegue distribuir para bem mais pessoas, tá? E aí de repente, talvez não tenha sido para você a palavra, mas pode ser que salve a vida de outras pessoas, tudo bem? Então, é isso. Gratidão, beijos de luz.